legal que a gente está de novo juntinhos, não é mesmo? Deixa eu me lembrar. Semana passada nós aprendemos sobre explorar o nosso tesouro. Sim, a tia Pri nos ensinou que nós devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus. E isso vai nos ajudar a ter intimidade com Deus. E quem estava no culto da virada também vai lembrar que o tema desse ano da nossa igreja é intimidade com Deus. E para a gente ter mais intimidade com Deus, além de explorar esse tesouro que é a Bíblia, nós podemos fazer mais algumas coisas. E hoje a gente vai aprender que mais um motivo, mais uma ferramenta para a gente ter intimidade com Deus é a oração. E eu trouxe uma história muito legal sobre a oração. E aí? Eu sei que vocês devem orar em casa, com o papai, com a mamãe, né? Orar pelos amigos, pela família, pelo alimento, por tudo aquilo que Deus nos dá. Mas vocês realmente sabem o que é oração? E vocês sabem para que serve a oração? Quem pode orar? Por que nós devemos orar? São tantas perguntas. Será que a gente ora para quem? Então hoje com essa história nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre oração. A história que eu trouxe hoje para vocês é sobre Daniel. Isso mesmo, Daniel na cova dos leões. Essa história eu tenho certeza que muita gente já ouviu, mas vamos lembrar que a gente vai falar sobre a oração. Quem será que foi Daniel? Daniel foi um jovem que foi entregue para um outro povo e ele sempre escolheu amar a Deus e adorar a Deus. Como que ele fazia isso? Com a sua oração. Então, Daniel, por orar a Deus, começou a provocar raiva nas pessoas. Mas como assim, tia Thay? A gente ora a Deus e as pessoas sentem raiva? A gente vai entender conforme a gente for descobrindo essa história. O que aconteceu então? Na época existia um rei, o rei Dário. E aí Dário era um rei bom e gostava do Daniel, porque Daniel era diferente de todas as outras pessoas que o rei Dário conhecia. E o rei Dário precisava de ajuda, porque o reino dele estava crescendo. Então, ele tinha muitas pessoas a serviço do rei e Daniel era uma dessas pessoas que trabalhava para o rei. Que importante, né? Daniel tinha um cargo muito importante por trabalhar para o rei. Então, por que Daniel era diferente de todos no reino? A Bíblia diz que Daniel se destacava no serviço que ele fazia para o rei, porque ele fazia tudo com excelência. Ele pensava que ele tinha que fazer tudo muito bem feito. E Daniel começou a despertar inveja nas outras pessoas. E a inveja é algo muito ruim, que começa a destruir coisas que estão na nossa volta. E com isso, as pessoas que sentiam inveja de Daniel começaram a fazer um plano contra Daniel. Um plano muito ruim. Eles começaram a procurar defeitos em Daniel, para que eles pudessem falar para o rei que Daniel estava fazendo alguma coisa errada. Além da inveja, entrou a mentira, a fofoca, várias coisas que a gente não deve fazer. Então, essas pessoas começaram a cuidar da vida de Daniel, a ver o que ele fazia e pensar, precisamos encontrar algum defeito em Daniel para a gente contar para o rei e o rei não gostar mais de Daniel. Então, eles não encontraram nadinha que o Daniel fazia de errado.
A única coisa que eles encontraram que Daniel fazia é que todos os dias, Daniel ia para o seu quarto e orava 3 vezes ao Deus de Israel. Daniel se colocava na presença de Deus e tinha intimidade com Deus. E Deus falava com Daniel. Por quê? Porque a oração é uma conversa que nós temos com Deus, assim como nós temos com os nossos amigos. E não se preocupem, tia Thay, não sei orar como os adultos oram. Não se preocupe, Deus não cuida se nós sabemos orar. Ele cuida o nosso coração. Se nós temos um coração com fé, com amor, Deus está ouvindo as nossas orações. E nós podemos contar tudo para Deus. Além também da nossa oração, a gente agradecer e também podemos pedir algo que a gente está precisando ou algo que nós estamos com dúvida que vai acontecer, contar os nossos medos, as nossas alegrias, tudo a gente pode contar para Deus na nossa oração. Isso é ter intimidade, como a gente tem com os nossos amigos, a nossa família, com o pai, com a mãe. Então, Deus quer que nós façamos isso com Ele, tenhamos esse momento de intimidade com a oração. Daniel tinha isso. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então aqueles homens viram, Daniel ora 3 vezes ao dia. Não, isso está errado. Vamos contar para o rei e assim a gente tira logo ele do nosso caminho. E aí, Daniel, que sempre orava a Deus, permaneceu orando a Deus. Ele não se intimidou com esses homens que não queriam que ele orasse a Deus. E eles foram até o rei e falaram: Rei, você deve fazer um decreto de execução e acabar com Daniel, porque ele ora 3 vezes ao Deus de Israel. E aí o rei não sabia que era Daniel que eles estavam falando, mas ele fez o decreto. Quando ele descobriu que era sobre Daniel, o rei ficou triste, porque ele era amigo de Daniel. Porém, ele já tinha feito o decreto, a lei, para que Daniel fosse jogado numa cova com leões famintos. E o rei ficou muito preocupado, muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. E quando ele deu o decreto, ele disse para Daniel bem assim: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E Daniel foi para a cova. Será que ele sentiu medo? Se eu tivesse que ir para uma cova cheia de leões, eu ia morrer de medo. Mas Daniel confiava que Deus o livraria daquele problema. Então, durante toda a noite, o rei Dário não comeu, não bebeu e não conseguiu dormir, porque ele estava muito preocupado com o seu amigo Daniel. Quando amanheceu, ele saiu correndo e foi direto na cova dos leões e deu um grito muito preocupado: Daniel, será que o seu Deus a quem você serve pôde livrá-lo dos leões? E aí, se Deus livrou Daniel, ele vai responder. Se não, vai ficar só o silêncio, porque os leões podem ter devorado Daniel. Mas Deus é fiel e como Daniel tinha muita intimidade com Deus, Daniel respondeu com alegria: Ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Já pensaram que Deus maravilhoso? Uma cova cheia de leões famintos, Daniel lá dentro à noite e nenhum leãozinho atacou Daniel. Ele saiu daquela cova sem um arranhãozinho, sem nenhuma mordidinha. Sim, porque Deus guardou Daniel por ele ser íntimo de Deus, por ele ser fiel a Deus. E o que será que a gente aprende mais com isso?
Será que os inimigos de Daniel que tinham inveja dele ficaram felizes com isso? Que Daniel conseguiu se livrar da cova dos leões, que Deus guardou Daniel na cova dos leões? Então o rei Dário assinou outro decreto, dizendo que todos do reino deveriam adorar o rei de Daniel, o Deus de Daniel. E pensem bem, além do Daniel ser íntimo com Deus, ele conseguiu fazer que o rei fizesse um decreto, fazendo com que todas as pessoas adorassem a Deus. Será que Daniel era diferente? Por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia? Não é o número de vezes que importava, mas sim o coração de Daniel de ser amigo de Deus, de ter essa intimidade, de ter esse relacionamento de amizade com Deus. Assim como eu e como você devemos ter. Devemos pedir ao Senhor orientação de todas as coisas que vamos fazer. Daniel e Deus eram bem próximos, eles andavam bem juntinhos. Afinal, quanto mais nós oramos, mais pertinho de Deus nós ficamos. Quanto mais nós oramos, mais amigos de Deus nós nos tornamos. Como se fosse um amiguinho nosso. Quanto mais a gente fala com ele, mais a gente conhece ele, não é assim? A gente descobre do que ele gosta, do que ele não gosta, do que deixa ele feliz. A mesma coisa é a nossa amizade com Deus. Por orar sempre, Daniel conhecia Deus e sabia que Deus era poderoso para livrar ele, lá daquela cova cheinha de leões. E que ninguém tinha mais poder do que Deus. Será que Daniel teve medo? Eu acho até que ele pode ter tido medo. Mas a fé dele foi maior do que o medo. Porque seres humanos sentem medo de leões, não é assim? Por isso, quando você ora, você fica perto de Deus. Por isso a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos, bem amigos, assim como Deus e Daniel eram. Porque Deus também quer ser seu amigo, meu amigo, nosso amigo. Ele deseja cuidar, de nós como ele cuidou de Daniel. É claro que Daniel, teve a sua confiança muito maior, assim como eu já falei. E ele só pôde confiar porque todos os dias ele tinha essa oração, essa conversa com Deus. Quando você decide orar todos os dias, pode ter certeza que Deus irá ficar mais próximo de você. E não se preocupe se tentarem fazer o mal ou algo de ruim acontecer com você ou a sua família. Porque aqueles que são amigos de Deus, Deus guarda, cuida e protege. Ah, que legal essa história, né, galera? Eu gosto muito da história de Daniel. E tem vários filmes, desenhos que contam essa história. Que você possa, nessa tarde, entender que Deus quer ser o nosso amigo e ter intimidade com a gente através da palavra dele no tesouro e através da oração. Por isso, vamos orar? Vamos pedir para o nosso amigo, para Deus, cada vez mais ficar pertinho da gente, ter intimidade, cuidar de nós em cada momento? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus e peça nesse momento, nessa oração, que você e Deus sejam amigos, os melhores amigos, amigos próximos que andam juntinhos, tá bom? Querido Deus, nós queremos, Papai do Céu, te agradecer, porque assim como Daniel era o seu amigo, hoje nós podemos ser teu amigo também, Senhor, através da nossa oração, através do nosso relacionamento contigo, através da leitura do grande tesouro que nós temos, que é a tua palavra. Pai, coloca em nós esse desejo, essa vontade de estar pertinho de ti,
de conversar contigo todos os dias, assim como Daniel tinha esse desejo de te buscar todos os dias com a sua oração. Que nós podemos confiar em ti sem ter medo, assim como Daniel fez naquela cova dos leões. E que o Senhor possa nos proteger, cuidar de nós, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja, dos nossos irmãos em Cristo, assim como o Senhor cuidou de Daniel. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a ter muita intimidade contigo no ano de 2021. Nós queremos em todos os momentos estar contigo, juntinhos de ti, Senhor, sentindo a tua presença e o teu amor. Em nome de Jesus, amém! E até semana que vem com uma nova história.